Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Elaine, professora de matemática dos sextos anos, e a aula de hoje será sobre ângulos. Vamos para a aula, pessoal? Então, para falar um pouquinho de ângulos, vamos começar falando sobre giro, abertura e inclinação. Este final de semana foi bem agitado. Primeiro fui a um parque de diversões e andei na roda gigante. Depois fui na aula de balé praticar alguns passos. E finalmente voltei para casa na minha bicicleta. Observem essas imagens, né? Os movimentos que elas estão fazendo. E vamos fazer o próximo slide, ok? Vamos lá. E agora vocês vão trabalhar um pouquinho, pensando naquele slide anterior, ok? Então vamos lá. Vamos para uma atividade. Agora vamos pensar um pouco e ligar as frases da coluna da esquerda com as palavras da coluna da direita. Em uma volta completa no brinquedo, podemos ver o quê? Uma abertura, um giro ou uma inclinação? Então, lembra lá da roda gigante. Nos braços e pernas da bailarina, podemos ver. Em uma subida, podemos ver. Pausem o vídeo e respondam, por favor. E aí, pessoal, conseguiram? Vamos conferir? Em uma volta completa do brinquedo, podemos ver um giro. Nos braços e pernas da bailarina, podemos ver uma abertura. E em uma subida, podemos ver uma inclinação. Ideias totalmente ligadas a ângulos. Ângulos no nosso dia a dia, aonde nós podemos observar os ângulos, além daquelas imagens que nós vimos no início. Na bandeira do Brasil, por exemplo, nós temos aqui, ó, quinas perfeitas. São ângulos, né? É o encontro de duas semirretas e tem uma origem, um ponto em comum. Da mesma forma aqui. E na abertura da tesoura também. Olha as duas linhas aqui, ó, duas semirretas e um ponto em comum. Nós temos a abertura. No relógio, os ponteiros do relógio, nós temos aqui, ó, a abertura, né? O outro lado também forma um ângulo? Também forma um ângulo. No escorregador, vários. Olha as linhas marcando aqui, minha quina perfeita, né? Aqui também, na tenda, né, da vendinha, na escada, enfim, no ângulo do gol, no ângulo de visão, em todos os lugares que nós observarmos, sempre vamos encontrar uma referência a ângulo. Vamos falar um pouquinho de semirreta? Nós falamos de reta na primeira aula, né? Agora a gente vai falar um pouquinho de semirreta. Quando marcamos um ponto sobre uma reta, nós dividimos ela em duas partes. Cada parte é uma semirreta de origem no ponto marcado. Então, aí nós temos, se eu coloco um ponto aqui, né, nós temos uma semirreta. Para representar e nomear uma semirreta, fazemos da seguinte forma. Então, nós temos a semirreta que vem do ponto A até o ponto B. Então, como nós vamos registrar? Nós temos a semirreta AB. É assim que eu registro. Semirreta AB ou semirreta de origem em A, passando por B. Ok, pessoal? Então, agora, nós vamos ouvir a definição de ângulos, ok? Ângulo é o nome que se dá à abertura formada por duas semirretas, que partem de um mesmo ponto, um vértice, e são medidas em graus, ok? Tudo que nós falamos nos slides anteriores. Mas vocês sabem a origem, né, dos ângulos, um pouquinho sobre a história? Então, senta que lá vem história, ok? Vamos ouvir aí um pouquinho da história sobre a medida de um ângulo. A divisão da circunferência tem sua origem na Mesopotâmia, região que hoje é o Iraque.
Os mesopotâmicos, ou nós podemos dizer babilônios, trouxeram muitas contribuições para a matemática e a astronomia. Eles imaginavam que o Sol girava em torno da Terra, levando 360 dias para dar uma volta completa. Hoje, sabemos que é a Terra que gira ao redor do Sol e leva 365 dias e 6 horas para completar uma volta. Então, por causa desses 360 dias, né, que nós temos os 360 graus da minha circunferência, ok? Classificação de ângulos. E agora nós vamos para uma atividade prática. Vamos lá? Bom, pessoal, para esta atividade prática, vocês vão precisar de um objeto circular. Pode ser um copo de plástico, uma tampinha, não importa, tá? E aí nós vamos contorná-la e fazer um círculo, ok? É isso que eu preciso. E recortar. O meu já está pronto aqui, certo? Então, tá bom. Aqui, uma volta completa, né? Nós vimos que é um ângulo de 360 graus. Eu vou registrar aqui, tá? Vamos lá. Ângulo de uma volta, ele mede 360 graus, ok? Se eu dobrar, então quer dizer que isso aqui, tudinho, ó, é 360 graus, ok? Todo é uma volta completa, ok? Se eu dobrar ao meio, aqui, ó, nós temos a metade de 360 graus. Quanto é, pessoal? Isso mesmo, metade de 360, 180 graus. Então, nós falamos que o ângulo que mede 180 graus é o ângulo de meia volta, ok? Vamos registrar aqui. Meia volta, né? 180 graus, ok? E nós chamamos também de ângulo raso. Se eu dobrar mais uma vez, ou seja, eu vou pegar esse meu círculo e vou dobrar em 4 partes, ok? Né? Nós tínhamos 360, ângulo de uma volta completa. Aí eu dobrei uma vez 180 graus, ângulo raso. Então, em 4 partes, eu vou ter que dividir meus 360 por 4, ou os 180 mais uma vez, certo? E aí, nós temos o ângulo de 90 graus. Né? Então, 1/4 aí do meu círculo é igual ao meu ângulo de 90 graus. Se vocês sabem o nome do ângulo de 90 graus, isso mesmo, é o ângulo reto. Olha aqui, ó. Nós temos aqui as retas perpendiculares, ok? E aí vocês podem colar no caderno, escrever isso no caderno para ter como registro os tipos de ângulo, ok? Voltando então para a classificação de ângulos, conforme as suas medidas, os ângulos são classificados em ângulo agudo. Então, nós já vimos o ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus, ok? Então, quando o ângulo é menor que 90 graus, nós chamamos de ângulo agudo, ok? E o ângulo reto? É aquela
aquela quina perfeita, né? É um ângulo que mede 90 graus. Então, a gente fala que é uma quina perfeita que ocorre aqui. São as retas perpendiculares. E o ângulo obtuso é um ângulo que é maior que 90 graus e menor que 180. Então, assim, aqui seria 90 graus, formaria a quina perfeita, porém ele é maior que isso. Então, quando ele é maior que 90 graus e menor que 180, nós falamos que é um ângulo obtuso. E um ângulo raso é um ângulo de meia volta. Na atividade prática nós vimos isso, né? É um ângulo de exatamente 180 graus. É um ângulo de meia volta. Isso aqui é muito fácil, né, gente? E um ângulo pleno é um ângulo que mede uma volta completa, 360 graus. E agora nós vamos trabalhar um pouquinho, ok? Vocês estão vendo esses ângulos, ó? Duas semirretas, a origem, que é o meu vértice, esta abertura, ele mede 55 graus, a professora já deixou aqui. E aí, vocês vão pausar o vídeo, observar todos eles e classificar se ele é reto, se ele é agudo, se ele é obtuso, se ele é raso, se ele é um ângulo pleno, de uma volta completa. Então, pause o vídeo que a professora vai esperá-los. E aí, pessoal, conseguiram? Hora de conferir. 55 graus é um ângulo menor que 90 graus, então é um ângulo agudo. Já este aqui é um ângulo obtuso, porque é maior que 90 graus e menor que 180. Este é a mesma coisa, 110 graus, maior que 90 graus. Ângulo reto, porque tem exatamente 90 graus. Pode perceber que a maioria das vezes, esse ângulo vai formar aqui, ó, um quadradinho e um pontinho marcando. É uma referência, né? Mostrando que é uma quina perfeita. E é um ângulo de 90 graus. E nós temos um objeto que mede os graus, né? Por exemplo, quando ele é agudo, obtuso, de olhar vocês vão conseguir, né, fazer essas classificações. Mas quando você quer uma medida precisa, usamos uma régua, um instrumento chamado transferidor. Ele pode ser desta forma, né? De uma volta completa, 360 graus, ou de meia volta, um ângulo raso, 180 graus. Ok? Vamos aqui para exercícios, e aí vocês vão pausar o vídeo e responder. O ângulo reto, também conhecido como ângulo de 1/4 de volta, mede quanto? Pausem o vídeo que eu já volto com a resposta. Vamos conferir? Exatamente, 90 graus. Muito bem, aí sim, hein, pessoal? Mais um exemplo. O ângulo menor que 90 graus é chamado de... Muito bem, um ângulo agudo. Ok, aí sim, hein? E vamos para mais um exercício. Quanto mede o menor ângulo formado pelos ponteiros desse relógio? Então, o menor ângulo é este aqui, certo? Porque esse outro é bem maior. Então, quando o relógio marca 3 horas, que ângulo que é formado aqui, ó? Pausem o vídeo, pensem um pouquinho que a gente já volta. Isso mesmo, acertou quem falou, alternativa C, 90 graus. Muito legal! E mais um exemplo para vocês. Quanto mede o maior ângulo formado pelos ponteiros desse relógio?
Então, já não é este aqui, certo? É o de fora, é o maior. Tudo bem? Pausem o vídeo que nós já vamos conferir. E aí, pessoal? Não é 90 graus, hein? É 270, muito bem. Porque se a minha circunferência, uma volta completa, mede 360 graus, se eu tirar 90, eu não preciso de um transferidor para algumas medidas, né? As básicas eu não preciso. Se eu tirar 90 graus, sobra 270 graus, ok? Muito legal, gente! Show! E vamos para mais um exercício. O ângulo formado pelo ponteiro da hora e do minuto em um relógio que marca 6 horas. Então, este ângulo aqui, ó. Na verdade, os dois lados, né? Vai ser o mesmo ângulo. Então, nós vamos pensar numa circunferência completa. Se eu estou falando da metade, quanto mede? Pausem o vídeo que a gente já volta. Muito bem, 180 graus. Se uma volta completa é 360 graus, né? Quando eu dou uma volta completa é 360 graus, então a metade, 180 graus. Ok, pessoal? Muito bem! E mais um exemplo. O ângulo de 180 graus é chamado de raso. Muito bem, parabéns, pessoal. Aí sim. E só orgulho de vocês. Chegamos ao fim de mais uma aula. Eu espero que vocês todos estejam muito bem, que se cuidem muito e até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.